Shalom? Shalom. Que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, mais uma vez, cultuando a Deus. Que Deus possa nos falar mais uma vez esta noite, consciente e ciente de que Deus é o nosso Senhor. Todo culto, tudo que vamos fazer, seja para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, obrigado por estarmos aqui, ó Deus, reunidos em culto e adoração ao Teu santo nome. Pai amado, nos abençoe, nos ajude a abrir nosso coração para que a Tua palavra possa entrar e nos transformar para sermos verdadeiramente servos do Senhor, filho na fé. Obrigado pela nossa igreja e todas as igrejas que estão reunidas, Deus, pela obra missionária, abençoe. Ensina cada dia, Deus, a andar no Teu caminho, livre de todo mal, perdoa nossos pecados, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Em João, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi quer dizer mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Quem pecou? A gente vê no mundo tantas coisas bárbaras, acidente de veículo, acidente da natureza, como terremoto, como chuva. Muitas pessoas inocentes, muitas pessoas pobres, também pessoas ricas, pessoas religiosas, acabam morrendo. Mesmo que não seja por acidente, muitas pessoas adoecem. Muitas pessoas morrem criança. Quando tem, por exemplo, um câncer, uma doença contagiosa como a AIDS, e acabam morrendo. E a gente muitas vezes fica perguntando, né? Quem pecou? Uma vez que o pecado tem a origem na desobediência. Tá? Então, quando nós desobedecemos, nós pecamos. Agora, o profeta Ezequiel diz que o pai não paga o pecado do filho, nem o filho o pecado do pai. Cada um paga pelo seu próprio pecado. Mas nós carregamos a herança, trazendo em nós a marca do pecado. E em consequência disso, vem as fatalidades da vida. Nós não queremos, por exemplo, ficar doente. Eu nunca imaginei que eu poderia ter um infarto. Eu nunca imaginei ter pedra no rim. Então, mas aconteceu e eu tenho que fazer o tratamento. Hoje nós temos um recurso muito bom para nós viver um pouquinho mais sem ter que pagar com a morte. Mas nosso tema é: quem pecou? Aqui é a história de um homem cego de nascença. Agora perguntaram a Jesus: quem pecou? Ou ele ou o pai? Nem ele nem o pai, foi assim para manifestar a glória de Deus. Era um momento na história muito importante. Jesus é o quê? O Filho de Deus, o Messias, o prometido. Se Jesus viesse, realizasse as mesmas coisas que qualquer homem realizasse naquela época, hoje mesmo, quem diria que Jesus era Deus? Houve na época de Jesus muito caso, aumentou grandemente as possessão demoníaca. Nunca houve tanta possessão demoníaca como na época de Jesus e dos apóstolos. Passou. E Jesus curou todas a enfermidade, tirou os demônios das pessoas, né? E todos ficavam maravilhados.
molhados. Então ele veio para tirar o nosso pecado, veio para perdoar o nosso pecado. E aquele homem estava ali com um propósito, para que a obra de Jesus fosse realizada naquele homem. Pastor, então, se encontrar uma pessoa demoniada, uma pessoa cega, deficiente, eu vou orar e aquela pessoa vai ser curada? Não precisa. De uma maneira tão clara como evidente, porque já foi realizado. Jesus mostrou que tem poder para isso. E às vezes não vai acontecer. Eu conheço gente que já orou para que um defunto ressuscitasse e não ressuscitou. Deus tem um propósito na nossa vida, nós temos que obedecer. Deixa Ele, o Espírito Santo, fazer a obra que tem que ser feita. Qual é a maior obra? Ressuscitar uma pessoa? Curar um aleijado? Um cego? Dar vista a ele? A maior obra de Deus não é esta. A maior de Deus é aquela que está no nosso coração, nos transformar de filho do diabo para filho de Deus. Amém. Não tem outra coisa, obra maior de ver uma pessoa ímpia, uma pessoa má, uma pessoa pecaminosa, uma pessoa, religiosamente dizendo, impossível de se viver com uma pessoa. Claro que nós convivemos, não tem raiva de ninguém, ódio de ninguém. Eu converso com todo mundo, religioso, incrédulo, viciado, não viciado, eu não tenho problema de conversar. Mas a maior obra é de ver uma pessoa desta entregando sua vida a Jesus. Há muitas pessoas famosas aí que foram transformadas. Na minha terra tinha um senhor, já contei isso. Mas no mesmo sentido, o pastor Muito, talvez um pouquinho mais gordinho, sentava sempre na frente da casa dele. Eu via lá, mas não conhecia porque eu não era crente. Depois que eu ouvi a história dele, ele matava uma pessoa como a gente mata um frango, sem dó, sem piedade. Passava o revólver na pessoa e matava. Ele tomou muitos anos de cadeia devido à idade. Ele ficou na prisão domiciliar. Mas morreu crente, aceitou Jesus como Salvador. Não vou falar o nome dele aqui por causa da internet. No Rio de Janeiro tinha um moço, o apelido era Cabeleira. Como é apelido, estou falando, né? Cabeleira. Ele teve uma antena pregando. Não é batista, não, era da igreja presbiteriana. Aquele homem também, para matar, não pensava duas coisas, não pensava uma segunda vez. Matava com a beleza. Se converteu. Ninguém fala do apóstolo Paulo. Aquele homem tinha carta de autorização, não somente para aprender, para matar qualquer um que seguia o cristianismo. Ele prendeu muitas pessoas. Estevão estava ali, aprovando a morte de Estevão. Tá? A Bíblia está dizendo isso. Mas nós estamos aqui hoje, somos pecadores. Por isso que os problemas vêm. Estão doentes, é o pecado. Qual é a função do pecado na vida do homem? É terrorizar, é destruir. A gente vai pecando, nosso corpo vai degradando. Eu podia mostrar uma foto aqui, meu irmão mandou para mim, da minha mãe. Ele chegou lá, minha mãe estava caída no chão, desmaiada. Aí chegou lá, pegou e levou para a UPA, para tratamento. 92 anos de idade, teimosa. Não quer morar com ninguém, quer morar sozinha. O que a gente pode fazer? É só Deus. Eu não deveria, né? A gente sabe que a idade não ajuda. É igual o pastor Moody, 86 anos, mora sozinho.
Vai ali tempo, aí tem que trabalhar com ela, tudo bem. E durante a noite? E se ele passar mal? Que é uma idade propícia para certo tipo de doença. Um ataque cardíaco, derrame cerebral, uma queda, pode bater a cabeça. O nosso fim é a morte física. Mas espiritualmente você não precisa de morrer. Se você crê em Jesus, Jesus entrar na sua vida, transformar a sua vida, você vai viver eternamente com Deus. Mas se você não se arrepender, não crer, você vai viver eternamente com o diabo. Quando a gente fala isso com uma pessoa, não quero o diabo não, eu quero Deus. Mas você tem que ter um preço. Para você ter uma casa, ter um carro, tem um preço. Não quer trabalhar? Vai no Maniro procurar ouro, aí você vai achar ouro, vai comprar. Você jogar no jogo lotérico, você tem que ter dinheiro para comprar. Ninguém te dá um jogo de graça lá não, você tem que pagar a taxa. Não concordamos, mas é a vida. Você tem que trabalhar, tem que estudar. Agora, quem quer estudar? Quem quer trabalhar? Não quer servir a Deus. A gente vê aí na rua jovens chegando 3 horas, 4 horas em casa. Está onde? Está trabalhando nas boates, nas danceterias, nos bares. Quando eu vou ir no domingo, quando eu saio aqui, na saída ali, punhado de jovens, Passe Nova Esperança, 200, 300 jovens lá dentro do bar, principalmente quando tem jogo. O time aí, Cruzeiro até ganha, né? Fez uma festa. É a vida dele, é quem estão escolhendo. É uma gravidez indesejada, é uma doença indesejada, é tristeza para muitas pessoas, isso é normal. Como já disse aqui, é pecado normalizado. É normal pecar. O que tem beber uma? O que tem eu fazer sexo? É bom. Claro que sexo é bom. A Bíblia diz isso. Tudo que Deus criou é bom. Não é bom, não, é muito bom. Mas cada um tem o seu lugar. Sexo para com Deus é no casamento. Fora do casamento, antes do casamento, é pecado. Está lá nos mandamentos, está nos ensinos de Jesus, e da Bíblia toda mostra claramente isso. Tudo que Deus criou é muito bom. Nós temos que saber usar. Muito bom a cana. Quem não gosta de cana? Uma rapadura. Mas o homem é tão mal que pega a cana e faz a cachaça. Nem cachaça é boa? Qual o benefício que a cachaça traz para o ser humano? Nenhum. Só morte, só briga. Brigou, matou, bateu o carro, alcoolizado. E o governo não faz nada para impedir. Pelo contrário, ele promove ainda a bebida alcoólica. É dinheiro, é imposto. Agora, tem pecado que é para a morte. E Jesus falou lá: para esses, eu te peço, não ore. Agora, qual eu vou saber que é o pecado da morte? Eu não sei. Se você souber qual o pecado da morte, aí você vai falar para mim, né? Pecado é o que? Desobediência. É normal as criancinhas pequenininhas desobedecer os pais. Faz isso. O filho não faz. É a tendência. Né? E eu, cadê ele? Está aí? Quando não vai, né? Ele está aprendendo. Ensina para ele que mentira é pecado. E quando ele falar que não é uma coisa que ele fizer,
Papai do céu não gosta disso não, não pode falar isso não. Aí vai aprendendo. Ó, isso aqui não se deve falar, isso é feio. Vai aprendendo, ensina a criança no caminho que deve andar. Nós temos que ensinar. Porque depois de ver barba, de ver adulto, não adianta ensinar não, irmãos. Só Deus mesmo vai poder transformar a pessoa. Quando é criança, a gente pode colocar no caminho. Vai para a escola, vai trabalhar quando tiver na idade. Não estou dizendo que criança de 12, 15 anos pode ter que trabalhar. Claro, dentro das possibilidades. Eu com 12 anos trabalhava. Meu pai tinha uma venda lá e eu ia trabalhar. Vender secos e molhados. Prendia a tabuada lá, tinha que comprar frango, vender arroz, feijão e as coisas mais, e tinha que anotar lá. Você está sabendo matemática, né? 12 anos já fazia as 4 operações tranquilas. Meus irmãos, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eu fico analisando, o diabo é astuto demais. Ele coloca coisa na nossa cabeça que a gente fica dizendo, será que é verdade? Será que é verdade? O diabo chegou para Adão e Eva, né, para Eva, olha que fruta bonita, nem tinha comido, falou que aumentando um pouquinho aqui, né? Gostosa. Quando você vê uma fruta, ontem mesmo chegou, meu Adão deu uma goiaba bonita só. Ele podia até dar gostosa, só para a gente ver a goiaba, dá a entender que poderia estar gostoso, porque quem conhece goiaba sabe o gosto de uma goiaba, ou de qualquer outra fruta. Vai começar a falar, você é bom, é gostoso, pode provar. Todo mundo prova, todo mundo come. O que tem você não comer? Quando Eva, Adão desobedeceram, o que aconteceu com eles? Foram expulsos da presença de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Por isso que Adão perguntou aqui sobre o véu, foi rasgado. Agora não precisa mais de um homem para você chegar à presença de Deus. Deus nos colocou como sacerdote para falar com Ele diretamente. Não precisa do pastor aqui orar por você. Devemos orar um pelos outros, mas você pode orar. Você não precisa de ninguém. A Bíblia entra no teu quarto. Quiser para o monte, vai para o monte. Quiser para o fundo do mar, vai para lá. Onde você estiver, você ore a Deus. Que a resposta virá. A Bíblia diz que todos pecaram. Todo ser humano pecou. Não tem um sequer. Está lá em Provérbios, está lá nos profetas. Todos pecaram. Estão separados de Deus. Você quer viver com Deus ou longe de Deus? Perguntinha boba, né? Todo mundo quer Deus. O próprio diabo estava lá com Deus quando ele foi expulso de lá, do céu. Olha que privilégio que perdeu de morar com Deus. Mas o pecado é invejoso. Ele nunca está satisfeito com o que tem, você quer mais. As pessoas gananciosas no mundo aí. Tem um, quer ter dois. Tem um programa de televisão e diz, não, eu era assim, agora eu tenho 2 carros novinhos, eu tenho uma casa, 2 casas, eu tenho um sítio, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma empresa. Coisas de 1 ano, 2 anos, conquista tudo isto. E diz que é Deus. Não acredito que é Deus. Você vai ganhar as coisas, vai trabalhar. Você vai trabalhar para conquistar as coisas de Deus, né? Quais as consequências do pecado? Doenças, contendas, ódio, mentira. E culmina, consequência do pecado aonde? Na morte. Quando a gente morre, acabou. Está lá em Hebreus, o homem está determinado em
Morreu uma vez. E depois, o juízo final. Aí você vai chegar diante no juiz, está lá em Mateus lá. Muitos vão dizer, Senhor, quando fizemos isso, quando fizemos aquilo, o Senhor não era da igreja, eu não cantava lá. Jesus vai dizer para um grupo, 20 benditos de meu Pai, mas que outro grupo, que não era crente, apartai e virem para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então você precisa, ciente de que a morte física, todos entrarão nela, todos passarão, com exceção quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, nós, ou quem estiver vivo, vai ser transformado de morte, de corpo físico para um corpo espiritual, sem ver a morte. Você não vai morrer fisicamente, você vai ser transformado. Obviamente seria um prazer, alegria de participar deste momento. Mas não vou apressar não, que Deus está no seu calendário o dia que vai acontecer. Enquanto diz lá Jesus, João, capítulo 9, aqui mesmo, né? Versículo 9, parece, 4. Versículo 4. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quando nós não temos que trabalhar. Qual é o trabalho cristão? Vir na culto? Sim. Vir na escola dominical? Sim. Que é escola para você aprender. Mas lá fora também você vai evangelizar. Você vai trazer as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Você vai falar de Jesus para as pessoas. Não é só Mirabel, o mundo inteiro. Você vê lá Israel, o que está acontecendo na Palestina, na Ucrânia e outros países que as guerras civis estão lá imperando. A gente não vê muitas guerras falando, mas se você pesquisar, você vai ver tem vários países brigando aí, guerreando, um matando o outro por coisas banais. Quem pecou? Rei Ezequias. Depois se estudava a ver que Ezequias foi um dos reis mais próximos de Israel. Não vai ganhar de Salomão, mas provavelmente vai chegar bem perto de Salomão, principalmente na espiritualidade. Pecou, desobedeceu a Deus, morreu. Está vendo? Salomão, mencionei aqui, olha que reino que Salomão tinha, um templo tudo de ouro, uma casa, fazer inveja, um Elon Musk, né? Esse nome bonito lá em inglês lá, de fazer inveja nele. Tudo humano, os servos, aquela postura, a rainha de Sabá chegou lá, analisou, viu tudo, e quando saiu falou assim, eu tinha que ver, o que me contaram nem a metade do que eu vi aqui. Eu imagino aquele coral cantando lá no templo, tinha música, tinha som. Hoje eu ouvi um programa de televisão de uma seita, eu não sabia, vi que coral lá, não entendi nada, porque a música era outra língua, provavelmente inglês, mas de um templo parecendo o Maracanã lá, 3, 4 andares, cheio de gente. Aí que coral cantando, vi ouvir. Aí quando o livro começou para acabou tudo. Uma besteirada, uma mentirada, é uma seita. Fala de Jesus, mas se não obedecer o que eles estão falando lá, acrescentava uma coisinha, porque seita, prega Jesus, mas tem que aceitar. Jesus salva, mas tem que fazer isso. Jesus salva, mas tem que fazer aquilo. Muito bonito. Agora hoje, afinadinho, cantando lindo. Quem pecou? Manassés era quem? Filho de Ezequias. Foi o pior rei de Israel. Olha, tinha um pai temente a Deus, um homem justo, um rei temente a Deus, e tinha um filho, quando assumiu o reinado, pegou aqui tudo que era do templo, levou para a casa dele, e a orgia, a imoralidade, e imperou no reinado do rei Manassés. A Bíblia diz que foi o pior rei de Israel.
Mas ele se converteu também. Ezequiel pecou, se converteu, né? Manassés também se converteu, né? Isso é bênção de Deus, né? Josafá, um homem também íntegro. Josias, outro rei íntegro. Josafá não temente a Deus, mas fez o quê? Qual foi o pecado de Josafá? Aliança com o ímpio. Não faz, Josafá, amizade com aquele homem, com aquele rei, não faça. Eu não vi a palavra de Deus. Não é assim a gente. O rapaz vai com a moça olha para o que é? É gente boa. O pai é gente boa, a família é gente boa. Alguns falam assim, não, tem emprego bom. Os pais têm dinheiro. O importante é ter dinheiro, né? Se tem dinheiro, é bom. Não olha a vontade de Deus. Assim foi o rei. O que aconteceu? Uma flecha lá, pega o rei Josafá e morre. O caminho do homem que não é crente, não é temente de Deus, é a morte. Você vê tanta morte tem aí, por quê? É droga, é bebida alcoólica, matando pessoas inocentes. Aquele acidente lá em Teoflotão, morreu quase 40 pessoas. Qual foi o resultado da polícia? Droga, bebida alcoólica. Excesso de velocidade, claro, estava bêbado. Estava bêbado não, mas estava alterado. Bateu, tantas pessoas inocentes morreram. Acidente acontece, irmãos. Acidente acontece, um pneu pode estourar. O carro pode cair, perder o freio, pode. Por que pecamos? O pecado leva à desobediência. Volta aqui as crianças. Quando uma criança faz coisa errada, eu pergunto, filho, lá em casa, era criança, mamãe colocou uma nota vermelhinha lá de 10. Isso foi antes de 70, eu não sei o que era 10, né? Você lembra do dinheiro lá? Eu sei que eu fui lá, passei a mão no 10. Ninguém falou nada. Quando o papai chegou em casa, falou, ó, o Ari pegou o dinheiro ali, ó. Com a calça toda molhada, levei uma surra, né? Coloquei o dinheiro na gaveta lá. Nunca mais peguei dinheiro escondido. Pecado é desobediência. Ninguém está vendo. Quando você está andando na rua, você vai em Montes Claros, Belo Horizonte, você encontra um homem, um rapaz lá, uma mulher. O que tem? Ninguém está vendo. Na Uberlândia, eu fazia caminhada, um dia eu voltei, estava vazia, a mulher, vem cá, vamos conversar. O pastor Zé Wilson um dia convidou lá, estava caminhando também, aí falou, ó, sou casado. Não tem problema não, sua mulher vai saber não. Ninguém está vendo. Fui em Patinhos para dar trabalho. Quando eu estava esperando lá, a hora da entrevista, meu cunhado estava comigo, ele não é crente, brincando de sinuca, olhei. Tem ninguém aqui não, que me conhece não. Quer dizer, meu cunhado me conhecia, né? Que não conhecia da igreja. Aí fui brincar de sinuca. Não tem ninguém que me conhece, o que tem eu brincar de sinuca? Não vou pagar nada, mas é uma brincadeira. É assim. Papai não está vendo, mamãe não está vendo, vizinho não está vendo. O que tem? Pecado leva a desobediência, mentira, egoísmo, morte. Tem como não pecar? Mas se pudermos falar na igreja, quando uma pessoa tem um tipo de pecado assim, o que acontece com essa pessoa?
para de contribuir na igreja, para de participar dos cultos. Vai, igual a luz. Né? Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até apagar. Na minha roça é lamparina, quando a querosene está acabando, né? Aquela luzinha vai diminuindo, o pavio acabando e a luz apaga. Assim acontece com a pessoa na igreja. Para de orar, para de fazer as coisas boas. Esse pastor é chato demais, aquela igreja é chata demais. É assim. Aí acaba a morte. Deus e pecado não combina. Deus é Deus, pecado é pecado. É igual água e óleo. Você pode misturar ali, mas separar, separa. Não tem como você não estudar. Minha esposa, quando fez faculdade, me contava cada das coisas que eu não tenho coragem de contar para os irmãos, não. Cada coisa acontecia com as mocinhas, com os rapazes ali. Tá vendo? Não vou nem mencionar aqui, porque é muito feio. O que acontece em faculdade é o pior lugar que existe uma pessoa viver moralmente, é faculdade. Se no colégio é ruim, imagina a faculdade. Droga, né? Moralidade sexual é terrível, né? Tem como não pecar, mas tem cura. Não tem como não pecar, mas tem cura. O rei Saul fez um voto: quem desobedecer vai morrer. Ele havia feito um voto de que ninguém deveria comer nada até resolver o problema. O filho, que não sabia de nada, viu uma caixa de abelha, pegou um material que estava na mão, cajado, uma coisa lá, pegou um pouquinho, provou. Aí veio a resposta de Deus: alguém me desobedeceu, alguém pecou, esse alguém vai morrer, mesmo que seja meu filho, vai morrer. Final das contas, era o seu filho, vai morrer. Ele ia matar, mas o povo intercedeu. Eis que tão somente toquei, eis que devo morrer. Foi a palavra de Jonas na sua defesa. Eis que somente toquei, provou. Eu só beijei. Deixa um toquinho lá. É pecado. Mulher casada não pode dar pitoquinho no homem do outro, não. Homem casado não pode dar pitoquinho na mulher do outro, não. Moça não pode ficar beijando qualquer, não. Moça não pode ficar beijando rapaz ou vice-versa, não. Estou dizendo que namorado não pode beijar. Namorado pode, com educação. Como diz o pastor lá, né? Quando é solteiro, quer colocar a mão que não pode. Depois que casa que pode, não coloca. Depois que casa, o homem da mulher, a mulher do homem. Você pode fazer os carinhos, mas já não quer mais. Quando está solteiro, é doido. Meus irmãos, tem como não pecar? Não, mas tem cura. Você deseja viver longe de Deus? Você deseja morar com o diabo? Eis que está diante de nós a escolha. Pus diante de você a bênção ou a maldição, a vida e a morte. Escolha, você que escolhe, não é Deus. Ele colocou. Jesus colocou dois caminhos, um largo e um estreito, uma porta larga e uma porta estreita. Você escolhe, está lá, visível. Você que vai entrar no caminho, não é Deus, não é o pastor, não é a igreja. Para aqueles que escolherem viver longe de Deus, e o caminho está, vai trazer um resultado. Morreu, não adianta pedir perdão, não. Eu nunca vi defunto conversar, pedir perdão a Deus. Eu nunca vi alguém querer voltar, não sei aquela parábola, que aquele rico lá no inferno quis voltar. Mas é uma parábola.
Parábola é uma história, fazendo uma comparação do que é lá depois da morte. Para mim, morreu, está com Deus, está no céu. Morreu, quem não é crente, está no inferno com o diabo. Acabou. Julgamento que eu ora mencionei, não é para ninguém se desculpar, porque não é ter desculpa. Apenas vai ser uma separação das ovelhas com o bode. Se o diabo quiser nos defender, se alguém quiser defender, não tem validade. Porque esse juiz, que é Deus, não nega, não mente. Eu não fiz. Deus, se for o caso, vai te mostrar, olha aqui. Na televisão, de vez em quando a gente encontra lá, cara, você pega o bandido. Não, sou eu não. Eu estava dormindo, eu estava sei o que lá, aí eu vou mostrar o vídeo, o cara fazendo coisa errada, e não é ele. Aí rejeita, é eu mesmo. Meus irmãos, quem pecou? Ou foi papai, mamãe? Foi o filho? Foi o vovô? Não, foi você mesmo que pecou. Aí vem as consequências. Nasceu, o caso aqui, sério de nascença, problema genético, por causa do pecado. O pecado degenera, destrói a gente. Aí vai lá o casal, tem um filho, a célula lá, o ato, sei lá o que é lá, que negócio assim, faz a pessoa, né? O sêmen com o óvulo lá, está com defeito, aí nasce errado. É ciência. Vai ter cura? Tem. Está lá em João 1,29. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Que bênção. Que nós temos um Deus, um Jesus que nos ama e quer nos salvar. Ele morreu na cruz exatamente para perdoar você, me perdoar e escrever meu nome no livro da vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigado por falar com o Senhor por este dia tão especial. Nos abençoe, nos ajude, ó Deus, cada dia a caminhar, a andar com o Senhor. Faça que possamos entender, ó Deus, que pecamos, mas o Senhor nos perdoa e o Senhor quer nos salvar. Que nessa noite, ó Deus, possamos ter essa plena consciência e viver uma vida que o Senhor tem e quer para nós. Fique conosco, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.